Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, é dia 10 de julho. Um ano de vitória. São 19 horas e 55 minutos. Hoje faz um ano que nós estamos pastoreando no apoio aos soldados feridos. Um ano de sucesso. Para um grupinho tão pequenininho, Deus ele tem trazido muitas proezas, muito sucesso para nós. Para nós que somos tão pequenos, Deus ele tem nos dado muito êxito nesta segunda-feira. Hoje se completa. Como é que está o nome de um ano? Quando completa um ano é uma primavera? É uma primavera de ação e dedicação à obra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar lá no livro de Ageu, porque o livro de Ageu é um livro profético, é um livro aonde fala do 7º mês. No capítulo 2, nós vamos ler lá no versículo 10. Fala da promessa e Aleluia. da bênção. Da promessa e da bênção. Amém. Aqui no versículo 10, Deus, ele fala da infidelidade do povo. E é irrepreendido a infidelidade do povo. Então o discurso do nosso tema hoje, é esse: aonde você está colocando a sua fidelidade? Aonde você está colocando sua fidelidade? Aonde você tem colocado a sua fidelidade, meu amigo? Ela tem ido para onde? Para a casa de Deus? Ela tem ido para a obra de Deus? Ou ela tem ido para a sua vida particular? Você sabia que os dízimos e as ofertas, eles não foram criados para ir para a nossa vida particular, mas sim para promover a obra de Deus? Quem sabia disto? É para promover a obra de Deus. E de repentemente você tem usado aquilo que é da obra de Deus para a tua vida particular. Isso não é bom. É por isso que Deus ele repreende a infidelidade do povo. E justamente neste período, aonde é que tem ido a tua fidelidade? Para onde ela está indo? Deus ele tem prazer quando os seus servos, as suas servas, elas trabalham com fidelidade e lealdade. Você sabia que a alma generosa ela é fiel? Ela é fiel, ela se dedica à obra de Deus. Para ela não há dificuldade de ajudar a obra de Deus. Não tem como, meu amigo, você não ser abençoado se você for fiel. A Bíblia diz que o fiel é acumulado de problema, não é verdade? Não. O fiel é acumulado de bênçãos. Quais são as acumulações de bênção, pastor Ivanildo e missionária Rose? Você passa a ter paz. Você tem acúmulo de paz. Você lembra do Salomão? Davi ele guerreou. Davi ele debravou contra as forças do mal da época. Então Salomão teve um reinado de quê? De paz e prosperidade. Salomão não teve problema. Salomão, você já viu algum versículo escrito que Salomão foi à guerra?
Não, porque Davi já tinha preparado tudo. Davi era o homem de guerra. Salomão não era um homem de guerra. Salomão era um homem de letra. Salomão era intelectual. Salomão, ele tinha a sabedoria divina e a sabedoria humana. Amém? Amém. Então, a Bíblia diz que o homem fiel, ele é acumulado de bênção. Eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo no vídeo agora, nessa segunda-feira, para onde tem ido a sua fidelidade? Aonde você tem colocado a sua fidelidade? Será que você tem colocado a sua fidelidade aquilo que não te pertence? Que é os 10% que Deus, ele botou como lei para que a casa dele, a obra dele se mantesse. Você tem usado para você? Você sabia que você está cometendo pecado? Você está transgredindo uma direção de Deus? Para onde você tem colocado a sua fidelidade? Esse é o tema do nosso discurso nesta noite de segunda-feira. Lá no livro de Ageu, Deus, ele repreende os sacerdotes. Deus, ele repreende as pessoas que estavam pegando as coisas santas e colocando, porque antigamente era um roupão muito grande que eles usavam, os sacerdotes. Então eles estavam levando a fidelidade do povo para sua vida pessoal, não para deixá-lo na obra, não para que a obra crescesse. Muitos têm feito isso. É por isso que as vidas deles não progridem, não desenvolvem. É um ministério quebrado, é um ministério mirrado. Quem disse para você, meu amigo, que o pastor, o bispo, o apóstolo não tem que ser dizimista? Quem te ensinou isto? Todos nós temos que ser, porque o devorador está aí para destruir a vida daqueles que é infiel. A fidelidade é o único meio de você repreender essa classe de espírito maligno. São 4 espíritos malignos poderosos no mundo das trevas. Ele não respeita ninguém. Ele não respeita a classe social. Ele não respeita se é pobre, se é rico. Ele atua desde o momento que você é infiel. É por isso que a Bíblia diz que o fiel... Fica ali, minha filha. Que o fiel, ele é acumulado de bênção. Amém? Olha só o que a Bíblia diz. Pastor, o seu discurso está muito duro. É duro mesmo. Tu fica duro quando tu é infiel, né? Olha só o que diz. A infidelidade do povo é repreendida no 24º dia do 9º mês. O 9º mês é qual mês? Setembro. Aqui Deus estava falando do mês de setembro naquela época. E hoje eu estou aqui ainda no mês de julho. No 2º ano do reinado Dário. Do reinado de Dairo. A palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: a palavra de Deus está indo para você agora, meu amigo, dizendo aonde você tem colocado a sua fidelidade, as suas primícias. Será que você tem devolvido as suas primícias com fidelidade?
com lealdade. Para onde está indo as suas fidelidades? Ou será que você tem colocado a sua fidelidade no altar? Será que você quer cobrar de Deus? Você quer gritar, quero justiça, eu quero prosperidade, mas você tem sido infiel. Se o fiel é acumulado de bênção, vamos botar o contrário, o infiel é acumulado de problema. Até ganha dinheiro, até prospera, mas quando ele vai ver a procurar a prosperidade, ela já passou pela mão dele como água. É como o próprio Ageu fala, eles colocam as suas finanças em um saquetel furado. Ele gasta com coisas desnecessárias, e às vezes nem gasta. A pessoa às vezes nem gasta com ela mesma. Ela não gasta. O espírito de ganância acaba não deixando ela gastar nada. Eu conheci um homem que ele era muito difícil, não ocorria, perdia para ele. E morre, deixa tudo por aí. Morre, deixa tudo para as baratas, para as traças, como diz a Bíblia. Meu amigo, Jesus ele não te chamou, minha amiga, para viver uma vida mirrada. Eu estava até conversando com a missionária hoje, não é mais mão mirrada não, é mão o quê? Migrada. Mão migrada. Migrador. Não é mais uma mão mirrada, é uma mão migrada. Nada que ela faz dá certo. Tudo migra. Tudo migra. Quando ela vai botar a mão, pula dali para outro lugar. Migrar não é isto? Pula de um lado para o outro. Quando ela tenta fechar um negócio, o negócio migra para outra pessoa. E quando ela tenta tomar posse de algo, aquilo não dá certo. Porque o migrador, ele arrebenta com ela. Por causa da infidelidade. E muitas pessoas têm usado as suas fidelidades, como uma vez o evangelista falou, para poder dar cestas básicas para as pessoas. A fidelidade é para colocar no altar de Deus. Não é para a gente dar a cesta básica. Você quer dar uma cesta básica, você vai lá e compra do seu próprio dinheiro. Não foi o que foi que Pedro falou para Ananias e Safira? Não era teu, cara. O dinheiro não era teu. Mas desde o momento que você deu para Deus, já não é mais seu. Amém? Não tem como você querer reivindicar uma coisa que não é tua. E o profeta Ageu, ele falou assim, ó, através de Deus no 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: peça aos sacerdotes decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Ser dizimista é o quê? Lei. É uma lei que o nosso Deus, o soberano do céu e da terra, o dono do ouro e da prata, o dono de todo ser vivente, criou para que a obra dele viesse o quê? Propagar na terra. A obra de Deus, ela não depende do governo, a obra de Deus não depende de político, a obra de Deus depende exclusivamente do povo de Deus. E de algumas outras pessoas que ainda não tomaram uma decisão de servir a Deus, que tem patrocinado a causa do evangelho no apoio aos soldados feridos e outros ministérios pelo mundo afora. Amém? Amém. Aí diz assim, 12, se alguém leva carne santa na borda da sua roupa
e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficaria santificado? Se você toca em alguma coisa que é da obra de Deus, que não era para tu tocar, tu vai ser santificado? Não. Não vai, meu amigo. Tu vai ser honrado? Tu não vai, meu amigo. Porque não é teu. Desde o momento que você se decide a ser fiel à obra de Deus, já não é mais seu. Porque foi uma atitude por livre, espontânea vontade. E não tem essa não, meu amigo. Ah, eu dou se eu quiser. Não, é lei. Você não dá porque tu é Nonô Correia. Porque tu não acredita na fidelidade de Deus. Não tem essa. Eu não prego isso. Você dá se você quiser. Você vem se você quiser. Eu não prego isto. Você tem que vir todos os dias mesmo aos cultos. Se você pode, vem. Você tem que fazer sempre desafio com Deus, sempre. Se você pode, faz. Amém? Amém. Você tem que ser fiel a Deus sempre, continuamente, porque Ele tem sido fiel com você continuamente. Se você tem paz, se você tem família, se você tem uma casa, se você tem alguma coisa conquistada, quem te deu condição de conquistar? A força do teu braço somente? Ou o Deus da eternidade que te deu condição de conquistar? Só que muitas pessoas, elas acham que tudo é pela força do braço dela. Não é. É pela força do Espírito de Deus. Ele quer que você conquiste. A Bíblia diz que Deus deu vitória para... Como é o nome daquele menino que deu 7 mergulhos? Naamã. A Bíblia diz: Deus deu vitória à Síria por intermédio de quem? Naamã. Naamã era um israelita ou era um inimigo do povo de Israel? Era um sírio, meu amigo, era um inimigo. Mas Deus dava vitória à Síria. Então quem dá vitória é quem? Se o inimigo ele tem prevalecido contra você, contra as tuas finanças, contra os teus negócios, quem tem autorizado ele prevalecer? Não é Deus? Que rege todas as coisas? Já está predefinido. O infiel, ele vai colher infidelidade. O fiel será acumulado de bênçãos. Amém? Então não adianta você achar que ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus sabe e o diabo sabe. É por isso que a tua vida muitas das vezes ela não está acelerada. Por quê? Porque você está colocando na manga, simbolicamente falando, o que é santo. O que é santo. Amém? Aí diz assim, ó, no 12: se alguém leva carne santa na borda da sua roupa e ela vier a tocar no pão, no cozido, no vinho, no azeite ou em qualquer outro mantimento, isso ficaria santificado? É uma pergunta. E os sacerdotes responderam: não, não, porque não é dela, é de Deus. Aí, olha só o que acontece. A tua despesa começa a diminuir o que era para poder ter mantido. Algo que você compra para um mês não dura 15. Por causa de quê? Coloca na manga. Tem uns que é aqui, né? Né? Tem outros que é no bolso, né? Tem outros que nem no bolso nem aqui. Fica direto na conta. Já para ninguém o quê? Tocar. Mas o diabo toca. O diabo tira a tua paz. O diabo tira a tua vida. A tua vida vital vai se desvanecendo. Não tem felicidade. Você fica preso dentro de você.
Meu amigo, o mal sabe como atacar um ser humano, porque ele foi senhor desse ser humano, ó, muito tempo, e se não é ainda. Quando você, antes de você vir para Deus, quem era o teu senhor? O diabo. Ele que regia a tua vida, ele que disciplinava a tua vida, não era Deus. Deus, ele passou a reinar na tua vida quando você se entregou para ele. Então quem foi o seu primeiro senhor? O mal. O mal. E por isso que você precisa nascer da água e do Espírito. O que é isso, pastor? Batismo nas águas. Se não se batizar que nem Naamã, meu amigo, vai ficar com a lepra. Vai ficar com a lepra dentro de si. Naamã, ele precisou dar 7 mergulhos porque ele tinha muita sujeira. E a sujeira de Naamã não era externa, era interna. Cada mergulho que ele dava e levantava era uma coisa que Deus tirava dele. Por último foi a lepra externa. E muitas das vezes o problema do homem e da mulher é interno. Do lado de fora parece bonitinho, mas por dentro está um terror. E Deus sabe e a pessoa sabe. Mas ela consegue ser um verdadeiro artista. Ela consegue disfarçar de uma maneira que, olha, é impressionante. Parece que aquilo ali já foi implantado dentro da pessoa. Ela consegue atuar de uma maneira que ninguém percebe. Só quem percebe quem é espiritual. Porque discerne. Deus nos dá sabedoria para provar o Espírito que fala. Amém? Amém. Aí diz aí, não é abençoado, tá? Se levar carne santa, que é o dízimo, que é algo de Deus, na manga. Nem no sutiã, tá? Cuidado. Aí lá, no 13. Então Ageu perguntou se alguém... Tinha uma canetinha rosa aqui, era tua, né? Tava tão gostando tanto dela, mas não tem problema não, eu uso outra. Se Ageu... Se quiser comprar uma pra mim depois, pode comprar, tá? De várias cores. Aí diz assim, ó. Aí perguntou. Então Ageu perguntou, se alguém quer se tornar impuro pelo contato com um cadáver, toca em qualquer destas coisas, fica ela impura? O que é um cadáver? É uma vida morta. É uma vida sem sentido. Se eu começo a andar com você, tocar é andar. Eu vou ficar puro ou vou morrer também? Eu começo a conversar com pessoas que não acreditam no dízimo, não acreditam no sacrifício, não acreditam em ajudar a obra de Deus. Ah, não precisa. Jesus já morreu e já tudo está definido. Não vai não, meu amigo, ajudar a obra para ver se ela desenvolve. Tem muitas igrejas aí fechadas. Porque lá não se prega o dízimo, lá não se pede oferta, lá não faz voto. Por isso que as igrejas quebrou. A igreja de Deus precisa de finança, meu amigo. Para que Deus ele possa ter a igreja dele prosperando, ele tem que prosperar a vida dos seus membros. Ele tem que prosperar a vida dos seus patrocinadores. Você não sabia disso, não? É por isso que o pastor faz caminhada, fica 3 horas da manhã orando por você, para você prosperar. Qual é a intenção do pastor? É que você prospere para ajudar a obra de Deus. E os generosos do apoio aos soldados feridos sempre vão estar com um sorriso nos lábios. Em nome de Jesus, aleluia. Esse é o meu desejo, porque eles têm apoiado a causa. Hoje faz um ano de trabalho. Um ano. Pelo que eu vejo por aí pelo mundo afora, pelas histórias dos demais líderes, nós estamos em um caminho bom. Nós estamos em uma época difícil, uma época tenebrosa, mas o nosso trabalho ele está indo bem. Graças a Deus.
E eu vejo em cada um daquele que tem sido fiel à causa, mudança. Não acelerada, porque você não é um motor de carro. Você é um ser humano. Então as mudanças elas vão acontecendo gradativamente à medida que você se dá. Você quando está com fome, você bota o prato de comida todo na boca. Você come de quê? De colher em colher. Tritura primeiro para que o suco gasto ele venha destruir toda aquela comida, tirar proteína por proteína de cada grão para injetar nas tuas células, no teu corpo, para que o teu corpo possa estar bonito e saudável como eu vejo aí. Ô, glória. Aleluia. Você não fica com aquele amarelão de pálido. Você tá bonito, bem courado. Amém? Amém. Por quê? Porque você tritura bem, você come bem, você se alimenta bem. Isso que importa. Tem que se alimentar bem. O homem e a mulher de Deus que é fiel tem que comer bem. Ele tem que comer bem, ele tem que se alimentar bem, ele tem que ter prazer no que ele está fazendo. E Deus, ele te dá este poder para se alimentar bem. Por quê? Porque você não é infiel. Você é fiel. Então você tem que ter paz para comer. O infiel, ele não tem paz nem para comer. Tu sabia disso? Ele não tem paz. É inquieto. Porque quando ele está tentando comer, ele já está querendo fazer outra coisa. Ele já é outra coisa, é o telefone que toca. Ele não tem tranquilidade. Eu fui uma vez almoçar com um homem, que eu não posso falar o nome. O camarada engoliu a comida. Vambora, vambora. Aí eu... Ué? Já acabou. E eu ainda nas minhas primeiras, o quê? Culezada. Não degustou. Porque você sabe, se você não sabe, o gosto da comida ele só tá enquanto tá na língua. Depois que desceu, acabou. Você não sente mais nada. Então é por isso que você tem que o quê? Já reparou quando você tá comendo alguma coisa boa, você... Quer nem que acabe. Bem devagar, quando é bom. E quando é amargo? Tu não quer nem comer, né? Não é verdade? A infidelidade faz até o que é doce se tornar o quê? Amargo, meu amigo. Não tem jeito. Poxa, o cara tá comendo pão com água e tá todo feliz. E eu comendo aqui caviar, todo perturbado. É assim que Deus faz. Amém? Ele diz, é melhor um bocado com paz do que um boi cevado com perturbação, não é? Então, meu amigo, você tem que ter paz para se alimentar. Você tem que se dedicar ao alimento mesmo. Se você é fiel, você tem que comer bem. Você tem que ir nos restaurantes. Não tem essa que não é, não. Tem que ir para os restaurantes. Amém? Amém. Tem que comprar o que é melhor. Não pode ser Nonô Correia, não. Eu não ensino isso, não. Vocês têm que ouvir o que eu ensino para vocês. Amém? Amém. Se o cabeça tá falando, ouve o que o cabeça tá falando. Aí a missionária chegar e falar, não, pessoal, não é assim, não. Você vai ouvir quem? Você vai ouvir a missionária? Você vai ouvir a mim. Claro que a missionária não pensa assim, não é verdade? Então você tem que ser... Você tem que viver bem. Tem que viver bem. Eu vejo que vocês vivem bem. Eu vejo que o meu irmão vive bem, a Thaís vive bem e os demais vivem bem. Por quê? Porque são fiéis. Eu conheço a lealdade de vocês. Eu conheço a generosidade de cada um. Quem não é generoso não aguenta ouvir tais pregações. Lembra de Judas? O que foi que Judas falou para aquela mulher que quebrou o frasco de alabastro? Caramba, falei bonito, né? Alabastro. Que desperdício. Fariseu. Demoniado. Jesus falou, os pobres vai ter sempre vocês. Eu não vou estar aqui para sempre com vocês, humanamente falando. Ela me ungiu para o meu dia da minha redenção.
seja sempre fiel. Servo. Custe o que... E seja sempre as primícias de Deus. Nunca entra nessa, não. Não. Primeiro você, primeiro Deus. Amém? Amém. Para que Deus ele possa fazer tudo primeiro na tua vida. Para que você sempre tenha um sorriso de satisfação. Para que você sempre tenha um coração alegre, satisfeito, cumprir com a minha obrigação. Amém? É a obrigação de todo servo, de toda serva ser fiel. Aí diz aí no versículo ainda 13: se alguém que se tocou impuro pelo contato de um cadáver, toca em qualquer destas coisas, ficará ele impuro? E os sacerdotes respondeu: sim, fica impuro. Claro que você vai abrir uma porta para o mal. Aí diz aí no versículo 14: então Ageu continuou: assim é este povo. Deus está repreendendo a infidelidade do povo, a infidelidade dos sacerdotes, a infidelidade dos levitas, dos obreiros. Está na obra, mas não luta pela obra. Está na obra, mas não luta pela causa financeira da obra. Eu estou falando em uma reunião de segunda. Eu não tenho como falar de santidade aqui. Eu vou falar de finança. Eu estou pregando sobre a obra. Você que é um patrocinador, quando você patrocina a obra de Deus, Deus patrocina as coisas para você. Deus traz novos clientes. Deus traz novas oportunidades. Deus traz novos horizontes. Amém? Aí ele diz: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das tuas mãos, e o que ali oferece, tudo é impuro. Por que é impuro? Porque não é real, não é verdadeiro. O que foi que Ananias e Safira fez? Eles tinham uma propriedade, eles não se importavam com a propriedade, mas quando eles viram os demais vendendo a propriedade para poder patrocinar a obra de Deus, eles também, vão fazer. Mas quando eles viram que o dinheiro era muito dinheiro, eles fizeram o quê? Guardaram uma parte e deram outra parte. Mas aí por isso que muitos malandramente, espertamente fala: é por isso que eu não prometo. É por isso que eu não prometo. Se eu não prometo, eu não estou em pecado, mas está infiel. Amém? Amém. Amém? Amém. Aí, Ananias e Safira foi lá achando que estava abafando. Morreu. Foi abafada. Foi abafado. Até hoje. O Deus passou o cerol neles. Fininho. Por causa de um bocado de dinheiro que era da obra de Deus que ele ofereceram. O camarada perdeu a vida, meu amigo. É sério ou não é sério você ser dizimista? É sério. É sério ou não é sério quando você faz um voto e cumpre? É sério. É sério. É sério ou não é sério quando Deus bota no teu coração, Ele bota logo no teu coração, porque é enganador, é corrupto, só pensa em dinheiro, é ganancioso. Vai lá e ajuda a obra. Ele bota na tua mente e bota no teu coração. Aí você resiste. Não quero. Você resiste, não. Muda até de assunto. Muda até de assunto. Quando tá tocando naquele assunto, até muda. O sol, a lua. Não, cara, não é o sol, é a lua. Vai ajudar ou não vai? Amém? Amém. Por quê? Porque resistiu à voz de Deus.
Quantas pessoas por aí, quantos ministros do altar Deus pediu para ele sacrificar? Ele é do altar, mas Deus pediu para ele sacrificar e ele desconversou. Muitos, pastor, bispo, obreiro, Deus falou, vai lá, compra uma cesta básica e ajuda aquela pessoa lá. Ela desconversa. Sabe o que ela faz? Ela pega um grupinho de pessoas e fala, pô, tem como tu me dar um pouquinho disso, daquilo, para mim fazer uma cesta básica para fulano? Mas Deus mandou ela comprar. Ela tem condição. Amém? Amém. Eu lembro uma vez, eu vou dar um testemunho, será que eu posso? Só não vou falar nome. Eu estava passando por um momento, eu até falei isso para o evangelista Júlio, eu estava passando por um momento difícil, falei isso ontem para ele. E eu não tinha nada. A pessoa que tinha a possibilidade de me ajudar não me ajudava. Eu servia a essa pessoa. Ela era um Nonô Correia, miserável, e me deu resto de comida nessa época, muito tempo atrás. E eu me indignei com aquela situação. E eu cheguei, indignado naquele dia, revoltado. Eu falei, eu vou lá no monte e vou falar com Deus. Eu não aceito isso porque eu sou fiel. E naquele dia me chamaram para resolver uma questão de um problema que estava tendo em um poço. Aí eu fui lá junto com meu irmão e alguns, resolvemos o problema. E eu falei, péssimo dia que tu me chamou, meu amigo. Eu não tô, olha, péssimo dia. Mas eu fui lá. E o mal achou que eu não ia. Que eu não ia reivindicar os meus direitos. E naquele dia eu subi lá em cima no Monte da Resposta. Aqui perto do apoio aos soldados feridos. E eu abri a Bíblia lá no livro de... lá no livro... fala do dízimo, onde é? Malaquias 3:10. E reivindiquei a Deus os meus direitos. Falei, Deus, eu não aceito, eu sou fiel, eu sou leal à tua obra, eu te sirvo com fidelidade, eu te sirvo com lealdade, sirvo o Senhor e sirvo o homem que está sobre o meu, que eu estou sobre a obediência dele. Eu quero resposta. Naquele dia deu uma ventania tão grande para mim parar, eu não parei. Eu gritei, eu clamei, eu esperneei, eu falei com Deus e eu desci de lá aliviado, mas ainda indignado. Um rapaz que nós tínhamos amizade com ele e ele ouviu a minha indignação e Deus já tinha falado com ele. Deus falou com ele. É muito forte. E ele veio. E ele ouviu a minha indignação, a minha revolta. Quando você está revoltado, indignado, você quer conversar, não é com alguém. Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer mais reunião. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou largar tudo. E aquele homem, ele saiu dessa porta aí e foi embora. O homem, alguns minutos depois, ele voltou e falou assim: eu pensei em comprar uma cesta básica para vocês, mas eu não sabia o que vocês comem, então eu trouxe essa oferta aqui para vocês. Ele colocou na mão da missionária, que eu estava tão agitado que ele botou na mão da missionária um paco de dinheiro assim, ó. Dentro desse paco de dinheiro tinha R$1.000. E a gente fez um trabalho de evangelização, evangelizamos, depois saímos dali, fomos no mercado. A gente comprou um carrinho cheio de alimento naquele dia. Primeiramente eu tirei o quê? O meu dízimo. Mesmo eu fazendo a obra de Deus, eu tiro o meu dízimo. Mesmo eu sendo um pastor, eu tiro o meu dízimo.
e coloco no projeto Apoio aos Soldados Feridos e no projeto 3 em 1. Naquele dia, Deus ele ouviu a minha fidelidade. Naquele dia, Malaquias 3:10 fez o quê? Se cumpriu. Você teria coragem de pegar R$1.000 e dar para uma pessoa? Se Deus não falasse com você? Deus tem falado com muitos. Ajude a obra do apoio aos soldados feridos. Ajude a sua igreja. Ajude o seu pastor, o seu bispo que está passando dificuldade para pagar o aluguel. Eu não estou dizendo essas igrejas poderosas, não. Eu estou dizendo as igrejas menores. Os profetas menores que quase não têm condição. Eles endurecem o coração de uma tal maneira que até desconversa. Se não desconversa, fica em silêncio. Mas Deus já falou com a pessoa. Porque a Bíblia diz que o espírito de ganância, ele destrói o seu possuidor. A ganância por dinheiro é tão grande que a pessoa ela só pensa em quê? Ela é tão mesquinha, que nem para si mesmo ela se cuida. Naquele dia, aquele homem, sem poder, aquele homem estava desempregado, era a ajuda de custo que ele tinha para cuidar dele e da família dele. Ele honrou um servo e uma serva. Então eu digo para você, meu amigo e minha amiga, quer ser honrado? Honre a obra de Deus. Quer que os teus negócios prosperem e você tenha paz e sucesso? Honre a obra de Deus. Muitas das vezes você não precisa ser um crente. Muitas das vezes você não precisa ser um evangélico. Basta você ter sensibilidade para ouvir quando Deus fala com você. A Bíblia diz que quando Neemias resolveu construir e fazer a reforma em Jerusalém que estava em miséria, a Bíblia diz que o rei que Neemias servia era cristão, mas o rei não deu uma carta e deu direito para ele pegar tudo que ele precisasse. E muitas das vezes tem pessoas que têm condição de ajudar mais do que pode. Ele pode ajudar com R$1.000, ele vem com R$5. Porque ele fala, é meu, eu dou se eu quiser. Mas Deus já falou com ele. Mas a pessoa, ela resiste a Deus. Ela resiste de uma tal maneira que ela perde até a paz. Ela não dorme. Ela não tem sossego. Ela não tem paz. Porque ela está resistindo à voz de quem? De Deus. De Deus. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Deus resiste os nonocorreia. Deus resiste os miseráveis. Mas os fiéis, Ele abençoa com bênçãos sem medida. Os que provam Ele abençoa com bênçãos sem medida. Aí a Bíblia diz aqui para a gente não perder a direção da palavra. Olha, lá no 14, no 14? No 15. Agora considere tudo o que acontece desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. 16. Antes daquele templo, alguém vinha a um montão de trigo espalhado encontra 20 medidas e havendo somente 10, ou seja, é para ele dar 10% do dízimo. Ele vai lá, ele reserva um pedacinho que não é dízimo, não sei nem o que é isso, e vai lá e diz que está colocando. Ele pega o seu envelopezinho de dízimo e fala, eu sou o dizimista. Bota um valor qualquer
que tá na cabeça dele lá e vem e ainda tem coragem de dizer que é dizimista. Tem muitos por aí assim, meu amigo. A infidelidade, ela se tornou um câncer, um vírus que está dominando o país, o mundo. Você sabe por causa de quê? Porque o diabo não quer que a obra de Deus se propaga. A obra de Deus, ela pode crescer sem finança? A obra de Deus pode crescer sem dízimo e sem oferta? Nós não temos apoio. As igrejas, ela não têm apoio do governo. As igrejas evangélicas, ela tem apoio do seu povo. Ela tem apoio dos seus simpatizantes. Não é cristão, mas é um simpatizante da obra. Então ela patrocina. Porque nem aqui, no apoio aos soldados feridos, um rapaz que eu não conheço, ele botou lá, meu dízimo, pastor. Não sei nem quem é. Meu dízimo. Eu não sei quem é. Mas eu estou orando por ele todos os dias. O nome dele está aqui na coluna. Na coluna com a mirra. Todos os dias nós estamos orando. Todos os dias. Não somente eu, mas como os meus companheiros de guerra e de batalha. Amém? Amém. Aí diz aí no versículo ainda 10. Ao lado para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Era para ele dar os 50% que ele prometeu, ele só dá somente 20. E tá, ó, ainda levanta a cabeça, não sei como tem coragem, né? Como que é leal. Ó, olha pra mim. Se tu não é leal, ninguém é leal a você. Tu é uma pessoa só. Amém? Amém. O leal, ele é acumulado de bênção. O que é bênção? Bênçãos são pessoas leais do seu lado. Amém? Amém. Aí diz aí no versículo 17. Eu os feri com quê? Queimaduras, com ferrugem, com granizo, e em tudo o que vocês fizerem, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mesmo Deus permitindo os problemas, perturbações, tudo aquilo que atrapalha a vida da pessoa, ela não tem coragem de voltar o coração dela para Jesus. Ela não tem coragem. Vou ser fiel desta vez. Eu vou passar a ser dizimista. Eu vou passar a ser ofertante. Eu vou passar a ajudar. Ela está lá todos os dias. Ela vai à igreja todos os dias. E quando não bota o uniforme todos os dias, meu amigo. Mas na fidelidade para com o dízimo, ela não está. Na cabeça dela, a cabeça dela está fechada. Parece que botaram um cadeado que não tem como abrir. Porque nada causa a ela uma emoção de ser fiel. Ela não tem sensibilidade. Ela não tem sensibilidade para entender isto. Ela não tem. Dentro dela existe uma verdadeira rocha. Uma resistência tal que só Deus para ter misericórdia. Nada comove, nada convence. O Espírito Santo falando todos os dias, ela não se convence de que a fidelidade é crucial para a obra de Deus crescer e para ela crescer. Amém? Amém. Aí diz aí no 18. Por isso, desde este dia, de que dia? Hoje. Desde esse dia de hoje, desde o 24º dia, dia 24, do 9º mês, que vai vir ainda. Desde este dia em que foram lançados os alicerces. Que dia hoje? Um ano que nós lançamos o quê?
O alicerce do apoio aos soldados feridos. A igreja. A igreja do apoio aos soldados feridos. Era um projeto e se transformou em uma igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Desde este dia, os alicerces do templo do Senhor, considere no seguinte: ainda há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde hoje em diante eu os abençoarei, vocês que são fiéis. Amém, Jesus. Generosos, fiéis, leais, não tem dificuldade de ajudar a obra. Amém? Amém. É muito forte. Eu vou ver esse vídeo depois. Deus é poderoso, né? Amém, Jesus. Amém. Deixa um pedacinho para outro dia, né? A promessa do Senhor a Zorobabel. Amém, aleluia, Senhor. Que essa mensagem venha alcançar muitos corações. A missionária, ela vai dar uma palavra agora.